setor fiscal aí da Contap, contabilidade, e ela que já está aí preparadíssima para a reforma tributária, vai estar passando aí um pouco do conhecimento dela para todos nós. E eu quero falar para vocês o seguinte, a Débora vai estar aqui, né, na palestra, e se sobrar um tempinho, a gente vai estar respondendo as dúvidas. Então, se vocês quiserem ir escrevendo no chat as dúvidas de vocês, eu e Nayara vamos estar anotando aqui, para depois a gente passar para a Débora e ela tentar responder ainda aqui hoje, tá? Então, nós vamos deixar que no momento da palestra ela fale, nós não vamos interromper ela no momento da palestra, e as dúvidas vocês podem ir anotando, deixando aí no chat, que nós vamos tentar anotar todas e repassar para a Débora estar respondendo para vocês ainda antes do final aqui da nossa palestra. Tá bom, pessoal? Então, boa palestra a todos. Débora, tá com você. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu vou passar para vocês aqui algumas informações, as novidades, né, que a reforma tributária vem trazendo para a gente. Ela já começou, então, 2026, a gente já está passando por várias mudanças, e eu vou trazer para vocês aqui, né, de forma clara e objetiva, as informações, as mais importantes, digamos assim, o que vocês precisam saber sobre a reforma tributária. Então, a reforma tributária ela foi finalmente formalizada na Lei Complementar 214, que foi sancionada em 16 de janeiro de 2025, e ela instituiu 3 novos impostos, o IBS, o CBS e o IS. E, além disso, essa lei ela criou o Comitê Gestor do IBS, que ele vai cuidar da distribuição desse imposto entre os estados e municípios. Então, é como se fosse uma central ali que vai tratar toda a arrecadação e distribuição desse imposto. Os principais objetivos da reforma tributária é a simplificação do nosso sistema tributário. Então, hoje a gente tem vários impostos, várias regras estaduais, municipais. Então, a reforma tributária ela visa simplificar e diminuir a quantidade de detalhes, de regras, de legislações específicas. Ela tem também como objetivo a neutralidade tributária. Então, ela prevê que todos estejam jogando o mesmo jogo. Muitos estados, eles têm benefícios fiscais, municípios também com benefícios para atrair empresas, recolhendo, né, uma alíquota menor de imposto. Então, a reforma tributária, ela tem também como objetivo alinhar todas essas alíquotas para que todos estejam e sejam sujeitos, né, a uma carga tributária próxima e que também não haja migração de muitas empresas para uma determinada região, para que isso não prejudique a arrecadação como um todo. E a não cumulatividade real. Então, a reforma tributária ela vai trazer para as empresas a possibilidade de aproveitamento de crédito de todas as aquisições que são feitas. Então, hoje a gente tem uma limitação para aproveitamento de crédito. Por exemplo, no lucro presumido, que só pode aproveitar crédito de ICMS. No lucro real, esse aproveitamento ele é mais amplo, mas ele ainda está restrito ali à atividade da empresa. Dentro da reforma tributária, até as empresas do Simples Nacional vão poder fazer aproveitamento de crédito. Então, aquelas empresas que optarem pelo regime regular do IBS e do CBS vão ter a possibilidade de aproveitar crédito das compras, crédito do aluguel, crédito da conta de água, da conta de luz, tudo aquilo que tiver incidência de IBS e CBS, você vai poder aproveitar crédito e pagar menos imposto no final do mês. Então, a reforma tributária ela vai substituir 5 impostos, que é o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI, por 3 impostos. A IBS, a CBS e o IS, tá? O IBS, ele vai substituir o ICMS e o ISS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e o imposto sobre o serviço. A CBS, ela vai substituir o PIS e o COFINS.
E o IS, ele é um imposto seletivo, ele é um imposto que vai aumentar a carga tributária de atividades, produtos que sejam prejudiciais à saúde, ao meio ambiente. Então, o IS, ele vem sendo chamado de imposto do pecado, tá? Então, essas atividades aí podem sofrer um aumento de carga tributária se tiverem sujeitos a esse imposto seletivo. E aí, as alíquotas que estão previstas para CBS mais IBS, que esses impostos aqui vão vir juntos na nota fiscal, ela está estimada em ser entre 26,5% e 28,5%. Então, ela é uma carga tributária alta, né? Uma alíquota bem maior do que as empresas pagam hoje, tanto no lucro presumido quanto no lucro real. Mas, em compensação, essas empresas vão ter aproveitamentos de crédito. Então, se a empresa souber administrar corretamente, classificar os produtos, enquadrar a sua atividade, ela pode até, de certa forma, ser beneficiada e ela não vai pagar efetivamente 26,5% ou 28,5%. Mas isso tudo precisa ser estudado, né? E apurado, simulado, para que a gente chegue na carga tributária real aí após a migração total dos novos impostos. E as alíquotas definitivas, elas ainda vão ser definidas, tá? Não tem nada ainda muito concreto, tá? São estimativas que foram feitas. Essas alíquotas definitivas vão ser determinadas ainda baseado no ano de 2026. Então, esse ano de 2026, ele já é um teste. Todas as informações que vão ser entregues ao fisco, né, ao governo, vão ser utilizadas para estabelecer a alíquota que realmente vai ser utilizada para os novos impostos. A gente está trabalhando com essas alíquotas aí como estimativa, tá? É muito difícil pensar em redução, né, desses 26,5%. A tendência é que seja um pouco mais, mas a gente precisa realmente aguardar aí as definições concretas e a lei ser publicada, sancionada, tudo certinho para a gente poder trabalhar em cima disso. E aí, apesar de a reforma tributária trazer a regra geral de ser uma alíquota única para todo mundo, existem algumas diferenças, como, por exemplo, produtos de cesta básica, eles vão ter alíquotas reduzidas ou até zeradas. Então, para quem trabalha com esse tipo de comércio, por exemplo, pode ter redução no recolhimento dos impostos. Alguns regimes específicos nos setores de saúde, educação, combustível e transporte também têm previsão de redução de alíquotas. E tem o imposto seletivo que pode aumentar a carga tributária da empresa. Então, a lei, ela traz ali, né, um princípio de neutralidade, de simplificação, mas existem várias regras que precisam ser analisadas. Tem que pegar a atividade da empresa, analisar se tem redução, se não tem, se vai aumentar, se vai diminuir, para poder chegar a um veredito sobre como vai ser a apuração dos impostos. E a reforma tributária vai passar por um faseamento. Então, em 2026, a gente já está em andamento com as empresas do lucro presumido, por exemplo, que são do comércio, elas já têm que destacar o IBS e o CBS na nota fiscal. Uma alíquota teste de 1%, que não é recolhido, não tem nenhum pagamento de imposto em 2026 a mais, mas essa informação precisa constar na nota fiscal, tá? Porque é baseado nessas informações que eles vão trabalhar a definição das alíquotas dos impostos definitivos. As notas também de serviço vão vir a ter essa informação, já era para ter saído junto no novo portal, mas eles não conseguiram liberar. Em 2027, a gente já vai deixar de recolher o PIS e o COFINS para recolher a CBS. Então, em 2027, a gente já vai ter uma alteração no recolhimento dos impostos das empresas, tá? E aí vai entrar em vigor a alíquota teste do IBS. A partir de 2028, vai haver uma transição gradual, principalmente do IBS, e essa transição, ela
tem a previsão de finalizar em 2033. Então, serão aí longos anos de mudança, de alterações, e a gente, né, prevê bastante trabalho, estudos, então a gente precisa estar sempre se atualizando e analisando as informações, né, da empresa, acompanhando tudo certinho para que não tenha nenhum problema. E aí a gente tem alguns pontos de atenção. A gente vai ter um longo período de transição, são mais de 5 anos de mudanças gradativas. Então, cada ano vai ser uma mudança diferente, uma alteração na alíquota, uma mudança na informação na nota fiscal. Então, assim, todo mundo vai estar passando por essas alterações. A forma de apuração a partir de agora, a partir, né, da evolução aí da reforma tributária, ela passa a ser assistida. O que significa apuração assistida? A nota fiscal, ela passa a ser uma confissão de dívida. Hoje em dia, vocês emitem a nota durante o mês nas empresas de vocês. Quando vira o mês, a gente processa as informações, calcula os impostos e informa para o governo quanto que vocês devem de impostos. A partir da reforma tributária, o débito do imposto ele vai ser feito na emissão da nota fiscal. Então, quando vocês emitirem a nota fiscal, vocês já estarão informando quanto de imposto vocês estão devendo. Tá? Então, vai ser muito importante acompanhar a emissão das notas fiscais, ter cadastros atualizados, corretos, porque se você emite uma nota fiscal com um código errado, você pode estar informando para o governo que você está devendo um imposto muito maior do que aquele que você realmente deveria informar. Então, acompanhar todas essas informações vai ser muito importante. E um outro ponto de atenção que a gente ouve muito falar, saíram muitas notícias, né, muitas especulações sobre o split payment. Então, o split payment, a partir de 2027, as transações que são feitas, né, entre empresas, então, empresa que vende para a empresa ou que presta serviço para a empresa, já vai poder fazer a adesão do split payment. Então, quando o seu cliente fizer o pagamento da nota fiscal, a retenção do imposto vai ser feita de forma automática. Então, você vai receber só o valor do seu produto ou do seu serviço, o governo já vai receber instantaneamente o valor do imposto, vai ser retido na fonte, no pagamento, tá? Mas isso, por enquanto, é só para operações entre empresas. E para quem fizer a adesão, né, nesse período que, por enquanto, é facultativo e vai ser gradual. Então, essas notícias que vêm circulando de que vai descontar valor quando você fizer Pix, a gente já ouviu várias notícias sobre isso, não tem nada disso, tá, gente? O split payment é uma coisa que ainda vai levar um tempo para ser implantado e a sua empresa ela vai passar por um processo de implantação, não vai ter nada automático descontando de ninguém pagamento nenhum. E aí, em 2026, a emissão da nota fiscal e do cupom fiscal das empresas que não são optantes pelo Simples estão obrigados a destacar a alíquota teste de 1% de IBS e CBS. Ele é obrigatório, né, a partir de 1 de 2026. Então, os sistemas que emitem a nota fiscal, cupom fiscal, precisam se adaptar se a sua empresa não é optante pelo Simples Nacional. Quem é optante pelo Simples Nacional é facultativo e tem até o final do ano para fazer a adaptação dessas novas regras, tá? A partir de 2027 já vai ser obrigatório para todo mundo. Então, a gente tem também que já se programando, né? Eu acredito que nesse início agora, os sistemas, até pelo que a gente tem acompanhado com os nossos clientes, os sistemas ainda estão se adaptando, então esse período aí mais tumultuado, eu acredito que dá para esperar um pouquinho, mas não aguardar para a última hora, né? Para mudar tudo para a última hora, principalmente quem tem muito produto cadastrado, quem trabalha com comércio, com volume grande de mercadorias, precisa ajustar os sistemas aí para 2027. O prestador de serviço, ele teve alteração no portal
né, da emissão da nota fiscal de serviço. Então, todo mundo teve que passar, a partir de 1º de janeiro, a usar os novos portais. Existe um portal nacional e algumas prefeituras lançaram, né, para o portal. Contagem, por exemplo, lançou um portal novo de última hora aí, entrou em vigor, são todos integrados ao portal nacional. Algumas prefeituras continuam usando o próprio portal, mas estão integrados com o portal nacional. Mas, assim, a gente teve uma unificação, né, dessas informações, das prestações de serviço. Então, a gente consegue agora, de forma centralizada, consultar todas as notas fiscais que vocês emitem, que vocês recebem de outras empresas. Isso aqui para a gente foi muito bom. Então, 2026 ele vai ser um ano de quê? Já que a gente está num período de faseamento, a gente está, né, num período de implantação da reforma. As empresas precisam analisar a conformidade dos cadastros delas. Então, a gente precisa verificar se os QNAEs estão corretos dentro do seu CNPJ, se os NCMs dos produtos que vocês vendem estão corretos, se estão incluídos os novos códigos de BS, CBS, analisar os fornecedores e clientes de vocês. Vocês sabem se os clientes, tanto os clientes quanto os fornecedores, se eles são optantes pelo Simples Nacional? Se eles são, né, se eles não são optantes pelo Simples? Isso aí vai fazer bastante diferença a partir de agora com a reforma tributária. Revisão das margens de lucro. Às vezes a gente vê que as empresas não precificam os produtos e serviços corretamente, às vezes está só seguindo ali uma tendência de mercado, não conhece quanto daquele valor do produto corresponde ao custo, corresponde à despesa fixa, corresponde à margem de lucro. Ter as informações das precificações de produtos e serviços na reforma tributária é de extrema importância, tá? Para que vocês possam, de fato, precificar e aplicar os novos impostos de forma correta e não ter um produto que vai ficar tão caro, tão mais caro do que o concorrente, e nem tomar prejuízo com os impostos que podem ficar mais altos, tá? E estudar os impactos da reforma tributária para o seu negócio. Então, simular os cenários, tentar entender ali o quanto isso vai impactar, se vai aumentar a sua carga tributária ou se vai reduzir. Para quem é do Simples Nacional, entender se vai valer a pena ficar no Simples ou sair do Simples Nacional. Então, é estudando as informações da empresa e levantando o máximo de informações possível que vocês vão conseguir tomar essas decisões estratégicas aí e talvez até se beneficiar da reforma tributária. Em 2027, as alterações mais significativas vão começar. Então, vai começar o início efetivo, né, do faseamento da reforma, com os novos tributos entrando de fato aí em ação, né, sendo pagos mesmo, apurados, a alteração nas alíquotas e a nova forma de apuração, porque já vai entrar em vigor um novo portal que a Receita vai lançar para fazer a apuração dos impostos, o controle dos débitos e créditos que a empresa vai ter direito. E a partir daqui, a cada ano, os impactos vão ser maiores. Então, a partir de 2027, o bicho vai pegar. Vão ser muitas mudanças aí entrando em vigor. E aí, vou pagar mais imposto com a reforma tributária? A pergunta que todo mundo quer entender, né? E a resposta, gente, depende. Depende de várias coisas. Não tem uma resposta objetiva, assim, a gente não pode falar só que vai ser, que sim, vai pagar mais imposto, porque algumas atividades vão poder até ter redução, como eu disse anteriormente. Então, mas depende de quê? Depende da sua atividade empresarial. Então, se você, por exemplo, trabalha com comércio de produtos alimentícios, se eles têm a alíquota zero, vocês vão pagar menos imposto. Ou se vocês trabalham com alguma atividade que é prejudicial ao meio ambiente ou à saúde, pode ter aumento de carga tributária. Da precificação dos produtos de vocês. Como eu disse, se vocês não entenderem de fato o preço que vocês aplicam nos produtos e serviços, a margem de lucro que vocês têm, o impacto das despesas fixas variáveis,
Se vocês não tiverem os números na ponta do lápis, vocês podem ser prejudicados, porque se você não souber precificar de forma correta o seu produto, ele pode ficar muito caro, porque a gente vai ter uma apuração diferente, né? A gente vai ver mais para frente, o imposto vai ser calculado por fora. Então, saber de fato o preço do seu produto sem os impostos é muito importante. Então, a gente também precisa saber de quem você compra. O seu fornecedor, ele é do Simples Nacional, ele é pessoa física, ele é MEI, ele não é optante pelo Simples Nacional. O que você compra, o seu maior volume de compra, você está comprando com nota fiscal? Então, entender essas movimentações de compra são importantes. Para quem você vende também é muito importante. Então, se o seu cliente é pessoa jurídica, se ele é pessoa física, se os seus clientes, na maioria, são Simples Nacional ou não optantes pelo Simples Nacional, é necessário vocês entenderem essas informações, conhecer os clientes e fornecedores, para que uma decisão de qual regime seguir, para qual caminho, né, ser direcionado de forma correta, e também do controle financeiro. Como a gente vai ter essa mudança no recolhimento de impostos, o pagamento de seus fornecedores vai impactar no aproveitamento de crédito. Se a sua empresa estiver ali dentro do split payment e o imposto ele está indo direto, né, para o governo, vocês vão estar recebendo menos dinheiro, então pode afetar o fluxo de caixa. Então, o controle financeiro de tudo que você paga, de tudo que você compra, precisa ser bem minucioso para que vocês tenham controle de tudo. E mais do que a mudança na quantidade ou no nome dos impostos, a principal mudança é na forma de apuração. Então, a partir de agora, o imposto começa a ser apurado por fora, tá? A não cumulatividade, ela é ampla. Então, como eu disse também anteriormente, a gente vai poder aproveitar créditos de coisas que antes não eram aproveitados, tá? E a apuração vai ser assistida. Então, vai ser uma apuração meio que em tempo real, vai ter um portal dedicado. Então, quando você emitir a sua nota, vai constar ali um débito de imposto. Quando processar uma nota de compra sua, você vai conseguir verificar o crédito, e a gente vai ter essa apuração mais instantânea, digamos assim, de acordo com a validação das notas fiscais. Porque a gente, às vezes, pega aqui, na hora de apurar, às vezes emitiu uma nota com código errado, a gente consegue ajustar aqui para apurar o imposto corretamente, algum dado a gente ainda consegue ajustar, mas a partir da reforma, o documento fiscal, a nota fiscal é a principal informação da apuração, do imposto que você vai pagar. Então, tem que ter muito cuidado com ele. Então, atualmente, a gente tem um exemplo aqui, ó. Hoje a gente vai lá na loja, se o meu produto está lá anunciado por R$100, quando eu pago R$100 para a loja, eu já estou pagando o produto, o imposto que a pessoa vai fazer o pagamento daí a 20 dias ou 25 dias, a gente já faz um pagamento único, a empresa recebe aquele valor na conta dela, né, seja débito, crédito, Pix, dinheiro, e o imposto ela paga depois. Querendo ou não, esse dinheiro do imposto, ele fica ali na empresa, de certa forma, como um fluxo de caixa, né? Fica ali no caixa, você vai comprar, às vezes, outra mercadoria, e só lá no mês que vem vai pagar o imposto. Com a reforma tributária, a gente vai ter uma precificação diferente. Então, a gente, quando for comprar, a gente vai ter lá o valor do produto e o valor dos impostos. Então, pode ser que você veja um produto e ele está custando lá, ele está anunciado como R$114,30 e vai estar o valor do produto, mas os impostos já está tudo incluído, é R$114,30. Ou vai estar, ó, o meu produto é R$90 mais impostos. Então, a gente pode ter essa diferença. Acho que o mercado, a gente, com o tempo, né, vai se adaptar e a gente vai ver qual a forma mais usada, mas vão existir essas duas possibilidades. Com uma previsão de alíquota maior, nesse exemplo aqui, a gente tem até um valor de produto um pouco mais caro, né? A tendência é que haja um aumento, assim, geral, né, nos preços. A gente tem ouvido, né, falar sobre isso,
mas essa diferença ela vai haver. E aí as empresas que tiverem, se a gente for pensar no split payment, né, quando o imposto estiver sendo enviado lá, já feita a divisão do valor do imposto retido direto para o governo, você não recebe os 114,30 para pagar os 27% depois, você vai receber só R$ 90. E o imposto já vai estar quitado, ele já vai estar pago, mas você vai estar recebendo menos dinheiro no momento em que você vende ali a mercadoria. Então, vão ser muitas alterações, a gente vai ter que ficar muito atento a isso, porque se eu só ter meu preço de R$ 100 para o cliente pagar 27% por fora, talvez vai ficar inviável. Se o meu concorrente viu que o custo do produto dele é R$ 90 e que ele vai pagar os 27 em cima dos 90, eu estou vendendo, né? O concorrente está vendendo mais barato, mas às vezes é porque ele soube precificar melhor. Por isso que colocar o preço do produto, do serviço na ponta do lápis, entender de fato como os valores ali impactam na sua precificação vai ser muito importante. E aqui eu trouxe um modelo para exemplificar, ó. Se o meu cliente pagou R$ 114,30, quando o split payment estiver funcionando, vai acontecer isso aqui, ó. Na hora que ele pagar tanto cartão, os sistemas de operadoras, né, de cartão de crédito e débito vão ser adaptados para quê? Na hora que o cliente pagar, R$ 24,30 já vai direto lá para o fisco e R$ 90 fica para a empresa. Então, ela vai estar recebendo um valor menor aí dentro do caixa, né? Por isso que o controle financeiro, o controle de fluxo de caixa, isso tudo precisa estar sendo acompanhado bem de perto. Esse sistema de pagamento vai afetar o fluxo de caixa, né? Diretamente afeta o fluxo de caixa das empresas, que passam a receber menos dinheiro, tá? Quem tiver sujeito aí ao split payment, com o tempo a gente vai ter que ter esse cuidado. O Simples Nacional, acho que a grande maioria das empresas hoje, né, tá no Simples Nacional, e o Simples Nacional a gente tem uma parte aqui específica para ele. Então, a gente vai ter, com a reforma tributária, a gente vai ter duas formas de Simples Nacional, que a gente chamou eles aqui de Simples Nacional puro, que é o Simples Nacional normal, que existe hoje em dia, da forma como ele está, ele não muda, tá? Então, as empresas que estão no Simples Nacional, elas não precisam mudar e nem recolher os novos impostos. Então, não vai ser algo obrigatório para todas as empresas. Se eu estou no Simples, eu tenho a opção de continuar no Simples e não mudar nada. Agora, se eu fui lá, estudei os meus produtos, os meus clientes, os meus fornecedores, e eu verifiquei que mudar para o Simples híbrido, onde eu recolho o IBS e o CBS por fora é mais vantajoso, eu vou ter a opção de continuar sendo Simples Nacional, mas apurando os novos impostos separados daquela guia DAS. Quem é do Simples paga todos os impostos em uma guia que vence no dia 20. Lá tem imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS, está tudo junto numa guia só. Aí o que vai acontecer? Alguns impostos vão continuar na DAS, no Simples, e o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS vão sair para fora da DAS, vão apurar agora IBS e CBS. Então, a gente vai ter essas duas opções. Como que vocês vão saber qual que vocês vão ficar? Estudando a empresa de vocês, analisando as informações de produto, de cliente, de atividade econômica, todos os dados para poder calcular, né, simular cenários e ver quais desses cenários é mais favorável para vocês a partir daí. Eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa, de uma apuração de uma empresa do Simples Nacional. Eu circulei de vermelho aqui, ó, o PIS e o COFINS. Nesse exemplo, a empresa que está dentro do Simples Nacional, ela paga 1,35% de PIS e COFINS dentro do Simples Nacional. Se a gente comparar com uma empresa do lucro presumido, a empresa do lucro presumido paga 3,65% de Simples Nacional, tá? Mas dentro do Simples eu tenho a redução da alíquota, então eu pago 1,35%. Se essa empresa sai do Simples Nacional puro e vai para o híbrido,
né, apurando a CBS e o IBS fora do Simples, ela passa a pagar uma alíquota de 8,80%, tá? Então, ela vai ter um aumento na alíquota dela. Mas, em compensação, ela vai poder aproveitar os créditos das compras dela. Então, pode ser que ao invés de pagar 8,80, você pague até menos do que 1,35. A gente já simulou alguns cenários de empresas aqui do Simples Nacional que elas praticamente não vão pagar a alíquota de CBS e IBS, porque o volume de compra que elas têm e os fornecedores que elas têm, como são grandes empresas, não são optantes pelo Simples, vão gerar um crédito tão grande para ela que vai valer a pena ela ficar aqui, ó, no Simples Nacional híbrido, porque tem uma folha de pagamento grande também. Então, olha a quantidade de coisas que a gente precisa analisar. Atividade econômica, produto, cliente, fornecedor, a folha de pagamento, porque não adianta só sair do Simples Nacional. Se eu saio do Simples, a minha folha, ela sofre um aumento também de carga tributária. Então, a gente precisa simular essas informações. Então, para as empresas que vendem para outras empresas, a tendência, tá, gente? Não é um fato, não. A tendência é que o Simples híbrido seja mais vantajoso, mas tem que analisar os créditos que os seus fornecedores vão poder gerar para vocês. Então, se eu compro só de empresa pequena, optante pelo Simples Nacional, eu não vou ter um crédito considerável. Mas você sabe quais dos seus fornecedores são do Simples Nacional e quais não são? Tem que analisar isso. E aí tem um outro aspecto, porque quando eu estou no Simples Nacional híbrido, apurando o IBS e o CBS por fora do meu Simples, além de aproveitar os créditos das compras que vocês fazem, vocês vão poder gerar créditos maiores para os clientes de vocês. Então, as empresas que vendem para outras empresas podem vender, entre aspas, esse crédito aqui, ó. Às vezes o seu produto está um pouco mais caro do que o concorrente, mas o crédito que você gera para o seu cliente é muito maior do que o do seu concorrente, que ainda está no Simples normal e não vai gerar crédito de IBS e CBS integral para ele. Por isso que eu falo que conhecer os clientes, entender quais são os seus clientes é importante. Se você vende para consumidor final, para pessoa física, eles não precisam de aproveitamento de crédito. Então, a gente precisa analisar essas informações para ver o que vai valer mais a pena. Nesse exemplo que eu coloquei, se a empresa ficar no Simples Nacional normal, ela não vai mudar nada. Ela vai gerar um crédito para o cliente dela de R$ 584,23. Mas se ela estiver no Simples Nacional híbrido, ela vai gerar um crédito de R$ 3.796,51. De qual empresa o seu cliente vai preferir comprar? De uma empresa que gera um crédito para ele de 584 ou um crédito de R$ 3.700? Então, para quem vende para empresas, vai ter que analisar isso aqui, ó. Esse impacto aqui a gente não sente tanto para quem vende para pessoa física, mas quem trabalha o B2B, que a gente fala, né? Quem vende ou presta serviço para outras empresas, isso aqui precisa ser bem minucioso, esse estudo precisa ser bem certinho para que vocês possam aproveitar, né, esses benefícios aí que às vezes pode diminuir a carga tributária do que vocês estão pagando hoje, ao invés de aumentar com as alíquotas novas. Aí, qual deles vai ser mais vantajoso? Qual produto você vende? Vai depender. Se você vende produto que é alíquota zero ou alguma área que tem redução de alíquota, tem que estudar para ver qual que vai ser mais vantajoso. De quem você compra? Os seus fornecedores geram créditos integrais, geram créditos parciais, ou você está comprando sem nota e não vai ter como aproveitar crédito. As suas despesas também, aluguel vai gerar crédito, água, luz. Então, tem que analisar todas as informações. E para quem você vende? Quem vende para outras empresas, principalmente, o crédito que você gera pode ser um diferencial competitivo. Então, você pode vender esse crédito para o seu cliente. Fala assim, olha, o meu produto está aqui
tantos por cento a mais do que a concorrência, mas eu vou te dar muito mais crédito do que o concorrente está te dando. Se a gente for pensar nesse aspecto, até o time de vendas das empresas vai ter que ser treinado para vender imposto. A gente tem usado esse termo. Você não vai vender mais só o produto, você vai vender também imposto. Essa opção, gente, entre continuar simples como está, ou mudar para essa nova apuração em que você aproveita crédito e gera crédito para quem você vende, ela vai poder ser feita a cada 6 meses. Então, é possível você fazer o teste de uma forma, ficar um período ali. Se você viu que não está vantajoso, você pode voltar atrás, tá? Então, vai ter essa opção aí a cada 6 meses, a gente vai ter que fazer o registro, né, dessa informação lá para a Receita, informando como vai ser seu cálculo. Se verificar que não foi benéfico, pode voltar na próxima data de opção. Tem um asterisco aqui, só porque tem um detalhe que quem entra na modalidade do aproveitamento de crédito, ele precisa ficar 2 períodos. Aí ele pode voltar no próximo ano, mas tem a opção do retorno ainda assim. Gerar um aproveitamento de crédito integral vai ser um diferencial competitivo. Então, a chave aí para quem trabalha, né, com outras empresas está aí nesse aproveitamento de crédito. Então, a gente tem aqui um cenário para o lucro presumido. Hoje, as empresas do lucro presumido, PIS e COFINS, eles pagam 3,65%, o ISS entre 2% e 5%, e o ICMS é 18%. Apesar de aproveitar os créditos das compras, né, que o lucro presumido já pode, mas a alíquota mesmo do ICMS é 18%. Aí a gente vem para um cenário em que CBS mais IBS está dando 26,5%, entre 26,5% e 28%. Essas são as alíquotas principais. E aí a gente vai ter que ver o quê? Qual é o aproveitamento de crédito que essa empresa tem. Então, empresa do lucro presumido, principalmente, tem que ficar muito atento. Algumas atividades, elas têm previsão para aproveitamento de crédito presumido, que é um crédito já que vai vir para quem compra bens usados, né? Revende bens usados, tem um crédito presumido já estabelecido na lei. Quem toma muito serviço de MEI, o MEI, gente, não gera crédito. Então, quem contrata muito MEI para prestar serviço não vai poder aproveitar. Então, isso vai ser um movimento que pode até impulsionar os MEIs a desenquadrarem e virarem pelo menos empresa do Simples, porque vai estar todo mundo atrás de um créditozinho para poder diminuir os impostos lá no final do mês. E os demais impostos não mudam. Isso aqui é uma grande dúvida de todo mundo, porque dá a impressão de que todos os impostos vão virar só IBS e CBS, mas não é, tá? Imposto de renda, contribuição social e o INSS continua a mesma coisa, tá? O INSS sobre a folha de pagamento, para quem não é do Simples, ou dentro do Simples Nacional, continua a mesma coisa. Imposto de renda trimestral e contribuição social também não tem alteração nenhuma. O que vai sofrer alteração é PIS, COFINS, ISS e ICMS, tá bom? Aí eles falaram que vai simplificar, né? Que eles querem uma simplificação dos impostos, mas no final das contas não é tão simples assim, porque vai continuar tendo um tanto de imposto para apurar. E aí a gente tem aqui um exemplo, né? Antes da reforma, no lucro presumido, a compra de um produto. A pessoa comprou o produto por R$50. A pessoa não, a empresa, né? O valor do produto, R$100. PIS, COFINS e o ICMS, R$17,65 no final. E depois da reforma, esse produto foi comprado por R$50, mas o valor do produto, ó, ele não é mais R$100. O valor do produto, ele vai ter que estar sem os impostos. E aí a gente vai cobrar o IBS e o CBS por fora. Aí a gente colocou aqui, ó, paguei R$17,65 hoje. Com a reforma eu vou estar pagando R$24,20. Então, o meu produto que foi R$100 aqui antes da reforma, depois da reforma ele vai sair o preço final por R$115,55. Então, a gente, né, observa aí nos
nas previsões que tem esse aumento de preço aí de uma forma geral, e dependendo também da atividade, do produto, mas a gente tem esse cenário. E aqui a gente sempre vale ressaltar que valor do produto, vocês precisam ter o valor do produto, serviço de vocês sem os impostos, para que vocês consigam precificar e aplicar o imposto corretamente no final, tá? Porque se eu só jogo 26,5% em cima dos R$ 100 aqui que custa o produto hoje, pode ser que seu produto fique muito mais caro do que os concorrentes que tiveram esse cálculo certinho e precificaram corretamente. Então, ó, a apuração, como é que ela vai ficar? Ela vai pegar todos os seus débitos, então tudo que você vendeu, prestou serviço, ele gera um débito de imposto, né? Um imposto a pagar. E aí ele vai deduzir todos os créditos que você tem. Então, vai pegar os créditos das compras que você fez, dos serviços que você tomou. Tudo, gente, que vocês contratam para a empresa, nesse momento é importante ter a nota fiscal, porque às vezes é um crédito pequeno que foi gerado ali, mas pode fazer diferença no montante na apuração de vocês. E o imposto final, ó, vai ser o débito menos o crédito, vai ser como se fosse uma corrente, né? Você tem o débito do dinheiro, o crédito e tem o saldo final da conta. A apuração agora vai ser um modelo muito parecido com esse. E aí a gente tem as empresas do lucro presumido, que são prestadores de serviço. Porque quem é comércio, compra, né, gente? Então, você tem a entrada da mercadoria, você tem o crédito que você vai poder aproveitar ali quando você compra. Mas quando você é prestador de serviço, o aumento da carga tributária nesse caso, ela vai ser, assim, inevitável. E vai ser muito maior do que vai ser sentido no comércio. Por quê? A prestação de serviço, ela vai ter um aproveitamento de crédito menor, se a gente for pensar na atividade, né? Porque você tem, apesar de você ter algumas despesas ali, não é no volume que o comércio é. Então, hoje no Simples Nacional, para vocês terem ideia, uma empresa prestadora de serviço que fatura de 50 mil, aqui o exemplo é esse, tá? Uma empresa prestadora de serviço que fatura em média 50 mil reais por mês. No Simples Nacional, hoje, ela paga 5,18% de PIS, COFINS e ISS. No presumido, ela paga 8,65% dos mesmos impostos. Pós-reforma, a alíquota vai para entre 26,5% e 28%. Lá no comércio, a gente tem várias coisas, né? Você tem as compras que você aproveita crédito, mas o prestador de serviço nessa aqui, ele não vai ter muita vantagem, não vai ter tanto aproveitamento de crédito assim. Então, o prestador de serviço que hoje está no Simples Nacional, ele vai ter que estudar para ver se ele vai sair do Simples. Pode ser que ficar no Simples seja bem mais vantajoso do que as novas regras, né, da reforma. Quem já está no lucro presumido precisa estudar quais os aproveitamentos de crédito ele pode ter. Então, às vezes, a empresa tem um aluguel do espaço em que ela hoje não tem recibo, não tem nada, né? Paga ali o aluguel. A partir do ano que vem, o aluguel vai ter nota fiscal, então o aluguel vai gerar crédito de PIS e COFINS. PIS e COFINS não, né? IBS e CBS. Todo o serviço que for tomado ali, tudo. E outro detalhe, às vezes as despesas do prestador de serviço está em nome da pessoa física. A conta de água e luz está em nome da pessoa física, não está em nome da empresa. Então, é necessário fazer esse levantamento de todas as despesas fixas, variáveis do prestador de serviço, para que ele faça o maior aproveitamento de crédito possível. Porque tem empresa que não pode estar dentro do Simples. A atividade não é permitida no Simples Nacional, então ela está obrigatoriamente sujeita a esse aumento de alíquota aqui, ó. Então tem que ver quais os créditos vocês vão poder aproveitar. Quem tem a opção de ficar no Simples, pode ser que ficar no Simples seja mais vantajoso. Então tem que simular os cenários, analisar as informações aí para poder ver qual vai ser melhor. Aproveitamento de crédito. Todas as compras, gente, vinculadas à atividade econômica da empresa,
documentada por nota fiscal. Não adianta você ter uma despesa, você pagar um prestador de serviço se ele não te der nota fiscal. Se não tem nota fiscal, não tem aproveitamento de crédito, tá? Então, tudo tem que estar documentado e nota fiscal de MEI não gera crédito, tá? Quando vocês pegarem as notas fiscais, tanto agora, né, algumas empresas agora em 2026, em 2027, vocês vão observar que vai sempre ter ali, ó, o CBS e o IBS, que você vai poder aproveitar de crédito. E ele precisa estar destacado, ele precisa estar destacado corretamente, tá? Não adianta a gente pensar, eu contratei um serviço de R$ 1.000, então eu vou pegar aqui tantos por cento de CBS e IBS. Não é o tanto que a gente acha, não. Tem que estar escrito na nota fiscal, é só aquele valor que tiver destacado na nota fiscal. E a nota fiscal também vai ter que ser paga, tá, gente? Existe essa previsão aí na legislação, porque hoje em dia a empresa ela pode vender para mim, destacar o ICMS, eu aproveito o crédito do ICMS, mas eu não tenho segurança nenhuma de que o imposto que eu paguei para ela foi recolhido lá pelo fornecedor. E a reforma tributária ela estabelece que, se não tiver o correto registro e até mesmo o pagamento do imposto, você não vai poder aproveitar o crédito. Então, o controle financeiro que eu citei lá, anteriormente, ele entra também nesse aspecto aqui. Então, ó, alguns exemplos de crédito que as empresas vão poder aproveitar: água, energia elétrica, telefone, internet, serviços contábeis, jurídicos e TI, limpeza, vigilância, manutenção, material de escritório, software e licença. Se você tem a nota fiscal em nome da empresa e tem o CBS e o IBS destacado na nota, você vai poder aproveitar o crédito que tiver ali, tá? Então, a gente tem alguns impactos diretos aí da reforma: formação de preço, necessidade de rever as margens e repassar corretamente os tributos. Então, é o que eu falei, coloquem na ponta do lápis: custo da mercadoria, o custo do serviço, despesa fixa, despesa variável, qual a margem de lucro você precisa para a sua empresa se manter saudável, para que você tenha o preço do seu produto sem os impostos. E a partir daí, a gente avaliar e você ter o valor correto, né, que esse produto precisa ter e quais os impostos vão incidir ali. Fluxo de caixa, crédito e débito pode alterar o capital de giro. Então, se não tiver um fluxo de caixa organizado ali, ó, recebendo menos dinheiro dos clientes, né, da empresa, com split payment, pagando mais imposto, porque a alíquota vai estar mais alta, então tem que ter um controle de caixa bem organizado para não se perder. Compras e vendas, atenção aos cadastros corretos dos produtos, fornecedores e clientes. Se eu coloco um código de tributação no meu produto e ele não tem aquela tributação, ele é alíquota zero, por exemplo, eu vou pagar mais imposto do que eu devo. Tem que ter muita atenção com os cadastros, tá, gente? Negociação com fornecedor, os impostos, eles vão ser vendidos, vocês podem usar isso como diferencial competitivo. O crédito que você vende para o seu cliente pode fazer a diferença em quem ele vai escolher comprar. E a concorrência, as empresas que são mais organizadas vão se beneficiar mais rápido. Quem entender o jogo melhor e começar, né, as estratégias antecipadamente, vão conseguir praticar preços mais competitivos, vão ter argumentos de vendas melhor. Então, é preciso conhecer as empresas para que vocês saiam na frente. E aí, no dia a dia, o que vai mudar? As notas fiscais que vocês recebem podem estar com código errado, pode estar com destaque de imposto errado. Então, é muito importante vocês conferirem as notas fiscais. Débora, eu vou fazer isso agora em 2026? Por enquanto, em 2026, a gente está num período de implantação. Ninguém está recolhendo IBS nem CBS. Então, isso agora não é um impacto direto, mas a partir de 2027 vai ser. Então, toda nota fiscal que você recebe, leia a nota, confira as informações que estão na nota para ver se está de acordo com
o produto que você está comprando, qual o crédito que está ali destacado, para você saber se foi destacado ou não, porque às vezes a pessoa emitiu uma nota errada e você vai deixar de aproveitar um crédito por causa de erro de emissão de nota. E também das notas de vocês. Então, se a gente tem nota com código errado sendo informado, você pode estar pagando mais imposto do que deveria, por exemplo, ou deixando de recolher o imposto devido, tá? O crédito vai depender do pagamento da nota fiscal. Se não pagar o fornecedor, não vai ter aproveitamento de crédito. Então, o controle financeiro entra aí mais uma vez, tá? Esse cruzamento, ele não vai ser tão imediato no início ali das apurações, mas existe essa previsão de que você não aproveita crédito se você não fizer o pagamento, tá? Vendas para fora do estado. Estados e municípios podem ter alíquotas diferentes. Isso vai impactar no valor final do produto. Pode ser que você venda o mesmo produto aqui dentro de Minas, ele vai ser um valor. Se você vende para São Paulo, ele vai ter outro valor. Porque pode ser que lá tenha uma alíquota, alguma diferença no IBS, né, que é o ICMS, o ISS, pode ter alguma variação ali. Então, isso vai impactar. E, mais uma vez, conhecer o preço do produto vai ser importante, porque você depois vai só aplicar ali o valor do imposto de acordo com o estado ou município para qual você está vendendo ou prestando serviço. E aí, gente, quem tem contratos longos, esses contratos precisam ser revisados, tá? Novos contratos precisam ter cláusulas que vão comportar os novos impostos, porque às vezes a empresa ela tem contrato de prestação de serviço ou um contrato de fornecimento de uma determinada mercadoria por um longo tempo. Se esses contratos não são revisados agora, na hora que a alíquota do imposto aumentar, você sai no prejuízo, porque você não vai conseguir reajustar o valor do seu produto, então tem que ficar atento aos contratos também. A gente teve uma mudança, né, na legislação de tributação de lucros e dividendos. Então, os lucros aí distribuídos mensalmente até 50 mil não sofrem retenção de imposto de renda e até 600 mil reais no ano, tá? O imposto de renda retido na fonte dessas distribuições aí, elas estão em 10%, então tem que avaliar com um contábil. Foi uma atualização que saiu meio junto com a reforma, gerou muito burburinho aí no final do ano. Principalmente os nossos clientes aí, todo mundo teve conversas aí com a Flávia sobre isso. Então, para 2026, gente, toda a distribuição de lucro, principalmente se for um valor alto, tem que ser comunicado para a contabilidade, tá? Para que a gente avalie se tem que fazer retenção, se não tem, como que a gente vai informar. A gente tem que informar distribuições mensalmente em declarações lá tanto no contábil quanto no fiscal. Então, fiquem atentos. Quem faz distribuição de lucro mensal, chama a Flávia depois, troca uma ideia para poder fazer essa análise e um planejamento também, né, de como distribuir o lucro aí durante o ano, se a empresa tem condições de distribuir lucro, tem toda uma, digamos, uma cadeia de informações aí que precisam ser analisadas, tá? E aí, gente, ninguém está sozinho, todos os setores vão ser impactados, tá? Com a reforma tributária, todas as atividades econômicas, todas as tributações vão ser impactadas, vai estar todo mundo passando por esse caos aí juntos. E a gente está, né, aqui para ajudar vocês a se organizarem. Fazer isso com antecedência vai fazer total diferença, tá? Na saúde da empresa de vocês, no futuro, né? Na sustentabilidade do negócio de vocês. E aí, pensando nisso, a Contábil preparou uma consultoria, tá? Para quem quiser se antecipar, analisar os dados da empresa, fazer simulação de como que vai ser o cenário pós-reforma, se vai aumentar a carga tributária.
analisar as despesas, as informações, os créditos que vocês aproveitam. A gente estruturou uma consultoria aqui da reforma tributária que ela é baseada em 4 pilares. A gente faz um diagnóstico da empresa de vocês, da qualidade do cadastro, de cliente, de fornecedor, de produto. A gente direciona os ajustes cadastrais que precisam ser feitos, a gente ajuda a analisar os impactos da reforma, então a gente faz simulação de como que vai ficar os impostos depois, as alíquotas, os valores, se vai aumentar, se aí vocês vão poder tomar essas decisões de se é melhor ficar no Simples, se vai para o Simples híbrido, se sai do Simples Nacional totalmente. E a gente também trabalha a capacitação da equipe. Então, quem tem equipe interna ali para emissão de nota, para toda a parte que lida com a venda, com a nota fiscal, com os impostos, para a gente poder ajudar também as equipes, treinando, capacitando. Então, a gente fez uma consultoria para mapear a estrutura tributária da empresa, analisar as informações todas, diagnosticar e direcionar os ajustes cadastrais que precisam ser feitos. Então, diagnosticar o sistema, né, de vocês, quais cadastros precisam ser ajustados, quais NCMs precisam ser atualizados, simular e planejar os impactos da reforma tributária, os impactos financeiros aí, se vai aumentar a carga, quanto que vai aumentar a carga. Então, a gente tem a análise aí para poder passar esse direcionamento para vocês e capacitar, né, fazer treinamento, se precisar na empresa ou online, como que for melhor. E essa consultoria ela vai entregar para vocês um diagnóstico fiscal, um plano de ação e adequações, simulação dos possíveis cenários aí da reforma tributária, planilha de precificação para auxiliar aí, né, nesse entendimento do quanto custa o produto, do quanto o imposto vai impactar, treinamento da equipe e um acompanhamento mensal, né, analisando ali as informações mês a mês e antecipando, né, planejando aí todo o cenário para a reforma tributária. Então, a consultoria da Contap é para quem quer sair na frente, entender desde agora como a reforma vai impactar o negócio de vocês. A gente vai ajudar vocês aí a antecipar esses ajustes, planejar as estratégias, avaliar os efeitos da transição para que ela seja segura, eficiente e sem surpresas. A gente tem um plano, tá? Um desconto exclusivo que está válido aí desde a nossa última palestra, a gente manteve os mesmos valores, então quem tiver interesse, procure a gente, tá? Que a gente fornece a tabela, faz um levantamento para vocês, né? Negocia, a Karen está aí para poder também conversar com você sobre essa parte. Então, quem quer se antecipar e já ter um apoio, né, direcionado para tudo isso que eu comentei aqui, pode chamar a gente, que a gente já está preparado para ajudar vocês nisso. Mais do que adaptar a reforma tributária, a Contap quer ajudar a sua empresa a transformar a mudança em oportunidade e imposto em estratégia. Então, a gente está aqui não só para esclarecer, né, para poder, acho que, tirar alguns medos, desmistificar algumas informações que têm circulado em rede social, algumas fake news, mas também para poder dar esse direcionamento para vocês. E aí eu peguei uma frase aqui do Benjamin Franklin: nada nessa vida é mais certo do que a morte e os impostos, então não tem como fugir deles. A gente precisa tentar, né, lidar com eles da melhor forma e traçar estratégias para que a coisa não fique tão pesada. E é isso, gente, o que eu tinha para passar para vocês. Tem um QR Code com o nosso Instagram. Aí, queria ver com você se alguém tem alguma pergunta, vocês têm alguma dúvida. Dúvida deve ter um monte, né? Estamos aqui, Débora. Boa noite. Boa noite. Vou ler para vocês os que ficaram aqui no chat. Tem da Fernanda e do Bruno. A Fernanda perguntou com relação aos créditos, né? Como é que ela vai conseguir usufruir deles? Espera aí que o seu áudio ficou um pouco
Deixa eu ver aqui, ó. Fernanda, sobre o crédito. Fernanda, os créditos, eles vão ser aproveitados desde que a nota fiscal do seu fornecedor, de quem você contratou o serviço, seja emitida corretamente, tá? Então, sempre que você comprar algum produto, qualquer que seja o produto para a sua empresa, a nota fiscal ela precisa ser emitida para o seu CNPJ e ele vai ter lá na nota fiscal os valores de IBS e CBS destacado. Aqueles valores destacados na nota fiscal vão ser os créditos que a gente vai poder aproveitar na sua apuração. Tá? Então, documento fiscal. Gente, reforma tributária é documento fiscal, tá? Tem que ter muita atenção, tanto para o documento que vocês emitem, quanto os documentos que vocês recebem. E aí, resumindo o que eu tinha falado, nota fiscal de MEI não gera crédito. Demais notas fiscais, vocês vão aproveitar o crédito que tiver destacado na nota fiscal. Essa informação, para algumas empresas, já é obrigatório, uma alíquota teste agora em 2026. Em 2027, vai aumentar a quantidade dessa informação. Então, quanto mais a gente avança no cronograma, mais IBS e CBS vocês vão ver ali nos documentos fiscais. Então, é importante ficar atento a essa informação do documento fiscal, tá? Então, compra de carro de pessoa física vai gerar crédito? As compras de bens têm um artigo na Lei 214 específica para quem compra bens usados de pessoas físicas, de não contribuintes. Então, existe um crédito presumido nesse caso. Então, é como se você tivesse um crédito já, um benefício de um crédito presumido dessa compra. Vai ter, não sei, a gente não tem ainda as alíquotas, né? Se vai ser uma alíquota próxima da alíquota que você vai pagar de imposto, mas existe essa previsão, existem códigos já nas tabelas de IBS, CBS, previstas para esse crédito presumido. Então, você não vai pagar a alíquota integral porque está comprando de pessoa física, não, tá? Vai ter esse crédito presumido aí, que é como se fosse uma redução da alíquota. Deu para entender? Mais alguma dúvida, gente? Aproveita, gente. Eu quero só falar aqui rapidinho, Débora. Sim. Pessoal, depois de tudo que a Débora falou, é muito importante vocês lembrarem, tá? Da importância de enviar para a contabilidade todo mês os extratos. A partir de 2026, agora, não dá mais para mandar o extrato quando achar que deve mandar ou não mandar. O extrato agora ele tem que ser mensal. E a importância dessa distribuição de lucros. Cuidado com a distribuição de lucros mensal. Por quê? A distribuição de lucros isenta até 50 mil, para não ser tributada, é um caso, ok? Então, a gente está falando de distribuição de lucros. Até 50 mil não é tributado. Agora, um outro caso, uma outra questão, é o faturamento total anual de 600 mil. Porque aí a gente tem que pensar num outro fator. 50 mil que a gente está falando é do lucro isento. Agora, pensa só, 600 mil no ano é o somatório de tudo. Então, durante o mês, você vai ter que pensar o seguinte, somando o lucro distribuído, o seu prolabore, rendimentos que você tem de aplicação, rendimentos de investimentos, tudo isso conta nos 50 mil. Então, a partir de agora, a gente tem que se organizar bem para que nos 12 meses esse valor total não ultrapasse 600 mil, porque se ultrapassar, vai ter mais imposto em cima disso. Então, vamos aprender a controlar bem, né, o mês. Não pode mais ficar se enviando documento para a contabilidade a qualquer momento. Não pode mais. A gente precisa muito de trabalhar essa parceria com vocês, porque senão a gente não vai conseguir ajudar quando passar meses e vocês mandarem para a gente a documentação. Aí não tem mais o que fazer. Só deixar esse adendo aí para vocês. Tem mais dúvida aí para você, Débora? Meu Deus, Isabel. Alô?
Oi, a Isabel perguntou aqui sobre crédito de combustível no abastecimento de veículos. Precisa ter documento fiscal. Então, na hora que fizer o abastecimento, tem que pedir a nota fiscal do CNPJ da empresa, tá? A única coisa que vai gerar crédito, gente, é nota fiscal. Se não tiver a nota fiscal lá com destaque do IBS e do CBS, não existe crédito aproveitado, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. O que eu estou comprando para a empresa ou o que eu estou tomando de serviço tem nota fiscal? Se tiver a nota fiscal e vier ali o CBS e o IBS destacado, aí você vai aproveitar aquele valor que tiver na nota fiscal. Estou falando? Estou falando ou não? A gente está te ouvindo. Ai, coisa boa. Sobre o lucro distribuído, se a empresa tem uma aplicação financeira, esse rendimento que entra da aplicação e está capitalizado, ele entra como lucro distribuído? Como lucro distribuído ou não? Entendeu? O que é lucro distribuído? Uma outra pergunta diferente. É o lucro, né? Alô? Oi, José Milton. Então, o que entra como lucro distribuído? O lucro distribuído vai ser o lucro que você vai pegar lá da sua empresa e vai transferir da conta da empresa para sua conta de pessoa física. Você não pode distribuir, não pode passar um valor acima de 50 mil reais. Certo, mas... né? Então, aí entra o lucro, se tiver aluguel, entra aluguel na pessoa física. Rendimento de aluguel. Deixa eu entrar no assunto aqui, Débora. Vai lá, Karen, vai... Vamos lá, José Milton, é o seguinte. Se o rendimento é da pessoa jurídica, certo, fica lá na conta da pessoa jurídica, ok? Certo. Agora, se é um rendimento de aluguel da pessoa física, eu, Karen, tenho um aluguel. Então, eu recebo todo mês esse aluguel na minha conta de pessoa física. Esse aluguel, a partir de agora, né, para quem não pagava o Carnê-Leão todo mês, precisa pagar. E esse valor de aluguel vai entrar no somatório total do mês e no somatório anual dos 600 mil. Então, o lucro distribuído é uma coisa. O lucro distribuído, a empresa passou para o sócio. Isso é um ponto. O aluguel é outra coisa. A pessoa, o sócio, tem um aluguel e recebe um aluguel lá na pessoa física dele. É outra coisa. Não faz parte do lucro distribuído. Não. Tá? É um outro rendimento tributário, então. Exatamente. Sei. Então, tá bom. Ficou claro, senhor? Ficou claro. Tá, não, na realidade, ficou tudo escuro. Eu não estou nem enxergando mais, sabe? Nós também. Está todo mundo perdido. Por exemplo, a nota fiscal que vocês emitem vem com IVA. Hein? Sim. Alô? Aí, ó, a nota fiscal da contabilidade, a gente vai fazer o estudo tributário para poder analisar como vai ser esse destaque aí. Ele vai ter IBS e CBS destacado na nota. A gente vai depois passar, né? Todo mundo vai receber o informe de como isso vai vir na nota para vocês. Então tá. Então tá bom, gente. Esclareceu mais um pouco. A gente vai devagarzinho aprendendo um pouco. Tá bom. Muito obrigado. O Bruno está com uma dúvida, Débora, antes da gente terminar, tá? Diga. O Bruno, você quer abrir o microfone aí ou você quer que eu pergunte? Vou perguntar para ele aqui, Débora. Ele fala o seguinte, ó. Já se sabe com a alíquota de crédito do aluguel? Não. Todas as alíquotas de IBS e CBS, por enquanto, são alíquotas estimadas. Então, no final desse ano, até o final do ano, a gente espera que as alíquotas efetivas, né, as alíquotas oficiais sejam publicadas.
Então, para todos os tipos de tributação, para a gente saber qual crédito a gente vai aproveitar, quanto que vai ser tributado de cada operação, a gente vai saber isso só lá mais para o final do ano mesmo. A gente, por enquanto, está trabalhando só com estimativas. Ô, Débora, Sim. só tinha uma dúvida. Por exemplo, o meu aluguel aí da Bino Machado, ele é uma pessoa física. Então, ele vai ter que emitir nota para mim, então, né? Para eu poder ter direito a esse crédito aí no futuro, né? Se ele não emitir nota fiscal do aluguel, você não vai poder aproveitar o crédito do seu aluguel. Entendi. Então tá bom, obrigado. E dependendo do valor, até vale a pena ele abrir, às vezes ele não tem, né, um CNPJ, às vezes vale a pena ele criar um CNPJ para alugar isso para você via pessoa jurídica para ser mais benéfico, né, o tributo tanto para ele quanto para você. Não entendi. Não, ok, obrigado. A gente pode até ir além, tá, Bruno? Se você tiver um contato com ele, tiver mais imóveis, talvez seja importante até ele abrir uma holding para ele. Que eu saiba, ele tem vários imóveis. Pois é. Então, aí, agora é tá na pessoa física, tem que aproveitar. O Tarcísio levantou a mão, pode perguntar. Outra coisa, o lucro distribuído que nós estávamos falando, que eu falei, o Prolabore entra nele como lucro? Não, o Prolabore é rendimento tributável. Tá, ok. Tá? Não é lucro, não. Então tá ótimo. Pode falar, Tarcísio. Obrigado, gente. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigada. Só deixou mais confuso. Mas de uma forma boa. A gente viu que tem uma saída. Eu estou cheio de dúvida, e depois eu vou chamar a Karen para a gente ver essa questão da consultoria, mas só uma que me veio aqui rapidinho com relação ao que o pessoal perguntou, a questão de combustível e por aí vai. Por exemplo, eu não tenho um veículo em nome da empresa, mas mesmo assim eu posso pegar uma nota fiscal em nome da empresa para abastecer meu carro para jogar para gerar crédito? Pode. Estacionamento, combustível. O carro não precisa estar em nome da empresa para eles emitirem a nota fiscal para você, não. Sim. Mas isso não tem nenhum problema. Então, por exemplo, qualquer coisa que eu A princípio, não. Tudo que eu consumi na minha pessoa física hoje, se eu pedir uma nota fiscal, se eu quiser pedir no meu CNPJ, eu posso? Assim, eu sei que, lógico, se o estabelecimento quiser, ele precisa, blá, blá. As suas compras, as suas despesas, elas precisam ter uma coerência com a sua atividade econômica. Então, assim, por exemplo, eu comprei vamos supor, você é personal, aí você comprou uma televisão, mas você faz atendimento externo. Aí você vai comprar a televisão, pedir no CNPJ da empresa para aproveitar o crédito, sendo que você não tem um local físico onde você atende. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente joga para o CNPJ da empresa. Não dá para jogar todas as compras e tudo. Precisa ter uma certa coerência com a sua atividade econômica. Não, perfeito. Mas já ajudou. Então, resumindo, mas tudo assim, que tiver a ver... Essas coisinhas... essas coisas pequenas, às vezes, por exemplo, uma despesa de alimentação, estacionamento, se eles te derem a nota e a nota tiver ali o CBS e o IBS destacado, isso entra de crédito para a empresa, tá? E esse crédito, gente, isso não vai depender da contabilidade, tá? Não adianta depois vocês virem com nota fiscal para a gente aproveitar crédito. O crédito, ele vai ser contabilizado na hora que a pessoa emite a nota, é o valor que ela vai destacar na nota fiscal que ela emitiu. Então, depois que recebeu a nota, não tem como a gente virar o crédito porque tem uma nota fiscal de compra. Se a pessoa não emitiu a nota fiscal corretamente, ou se ela não gera crédito de IBS e CBS, vocês não vão ter aquele crédito de IBS e CBS. Pode ter sido uma despesa de R$50 mil. Se não teve o documento fiscal emitido corretamente com destaque de IBS e CBS, não vai ter aproveitamento de crédito. Por isso que entender essas questões, né,
de qual imposto está sendo criado, de como isso vai impactar, é importante, porque esse olhar já vai mudar para vocês na hora que vocês forem comprar qualquer coisa, porque vocês vão perguntar só assim, você gera crédito de IBS, CBS? Isso aí vai ter que ser uma pergunta, antes de você saber o preço, eu acho que vocês vão ter que perguntar isso. Você gera crédito integral ou gera crédito parcial? Então, saber Perfeito. isso dos fornecedores, dos prestadores de serviço, vai ser importante para vocês saberem se vocês vão ter aquele crédito daquilo que vocês estão pagando ou se não. Não, perfeito. Perfeito? É perfeito assim, não tá não, né, gente? Mas de todo jeito, né? Perfeito estaria se a gente não tivesse, né, É. com todas essas mudanças, aumento de alíquota e tudo mais. Mas, assim, eu acho que entendendo, né, a dinâmica e tudo, como eu disse, algumas áreas até vão ter redução na carga tributária. Outras, para quem presta serviço, esse cenário é um pouco mais desolador, digamos assim. Então, a gente tem que trabalhar em qual aspecto nisso? Fala assim, olha, igual o Bruno perguntou aí, o meu aluguel é de pessoa física. E aí, vai ter crédito? Às vezes é um aluguel alto. Então, traçar essas estratégias para poder mapear as despesas, entender o que vai gerar crédito ou não ali, vai ser muito importante. E a gente tem o 2026 aí para poder estudar bastante e entender tudo isso. Resumindo, eu já entendi o que eu vou ter que fazer aqui, que é jogar despesas para o CNPJ também. Unimed, essas coisas que geralmente a gente pode fazer, eu vou alinhar isso internamente, que é importante. É isso. Respondeu uma das perguntas, depois eu faço o resto para vocês na consultoria. Tá, Obrigado, joia. gente. Obrigada, Otacílio. Mais alguém? Tem o Ailton aí, ó. O Ailton está com uma pergunta, ó. Em relação à representação comercial, haverá alguma alteração? Então, Ailton, representação comercial vai depender se a sua empresa está no Simples ou se ela está no lucro presumido. Para quem está no Simples Nacional, pode continuar no Simples sem fazer nenhuma alteração, não precisa mudar nada. Quem está no lucro presumido vai ter um aumento, infelizmente, né, na carga tributária, porque a alíquota vai subir. E aí a gente tem que pensar nesses detalhes aí que o Otacílio comentou. O que da sua empresa você pode aproveitar crédito? Então, às vezes, tem um aluguel de um espaço da sua sala comercial, alguma coisa que não tem documento fiscal, despesa de água e luz. Então, a gente tem que buscar as despesas aí para poder abater, né, o valor para compensar aí esse aumento de alíquota. Mas, resumindo, quem está no lucro presumido e é prestador de serviço, a gente já tem essa previsão de aumento na carga tributária a partir de 2027. Agora a Flávia levantou a mão. Flávia Corrêa. Diga, Flávia. Ei, meninas, parabéns Olá. Também aí. Obrigada. Eu peguei um pouco atrasado a reunião, mas eu estou com uma dúvida. No meu caso aqui é consumidor final, os meus fornecedores também, aí eu vou ter que olhar com meus fornecedores a respeito de se gera crédito. Um exemplo, a Coca-Cola, a gente até meio que sabe, né, um pouco, algumas coisas. Mas ali o meu fornecedor de pão, eu vou ter que também pegar essas informações com ele, e isso também vai me beneficiar, no caso. Um exemplo. Porque eu não emito nota, não é de empresa para empresa, no caso. Você pode ter, como você tem um volume de compra grande, pode ser que mesmo que você não venda para outra empresa, você pode aproveitar bastante crédito dos seus fornecedores. Então, pode ser que isso seja benéfico para o seu negócio. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma simulação entendendo quais são os seus principais fornecedores, qual o volume de crédito que eles podem vir gerar para você, e se vai valer a pena você sair, você pode continuar no Simples, né? Mas você vai apurar CBS e IBS por fora para aproveitar esse crédito, ou se você só vai continuar no Simples igual você está. Você tem as duas opções. Você pode continuar no Simples normal, sem mudar a sua alíquota hoje, sem mudar nada.
Ou você pode ir para o Simples Nacional e aproveitar os créditos. Isso vai fazer com que sua alíquota na venda aumente, mas você vai aproveitar. Aí vamos supor, você aproveita um crédito bom da Coca-Cola, mas esse crédito da Coca-Cola é suficiente para compensar esse aumento da alíquota? Então, você precisa simular esses cenários. Pode ser que não compense, mas pode ser que compense sim. E aí, simulando, é que a gente consegue avaliar se vale a pena ficar ou sair do Simples Normal. Então tá bom, avaliar mesmo. Obrigada, viu? Tem que pegar os fornecedores, o volume ali de compras, para ver se vale a pena, porque às vezes a gente acha que é um fornecedor grande, a Coca-Cola com certeza não é do Simples, ela vai me gerar crédito integral. Mas o volume que você compra da Coca-Cola é suficiente para poder cobrir o imposto das suas vendas? Então, não é tão simples assim. Tem que avaliar todos os fornecedores e o montante total das suas vendas para poder ver se vale a pena. Beleza. Obrigada, viu, Débora? De nada. Ô, Débora, a sua xará, Débora, da Quintal, está perguntando o seguinte, ó. Tem que ser a nota fiscal ou pode ser o cupom fiscal? Tem que ser a nota fiscal. Empresa que vende para empresa tem que ter nota fiscal, não adianta ter cupom fiscal. Cupom fiscal, ele é um documento para consumidor final, ele é para o CPF. Se eu sou empresa, estou vendendo para outra empresa, eu tenho que dar nota fiscal, aquela nota grande. Quando a gente compra pela internet, não vem aquela nota grande? Tem que ser a nota fiscal, cupom fiscal não adianta. Não, Débora, ela está completando aqui, ó. Ela está falando no caso do posto de gasolina, no supermercado. Tudo tem que ser nota fiscal. Então, na hora que for comprar, já pergunta antes, fala assim, olha, eu vou precisar da nota fiscal. Alguns supermercados, eles pegam um cupom e emitem uma nota daquele cupom. Isso aí, dentro da reforma, a gente ainda não pegou, né, especificamente, exatamente como vai ser. Mas pelo que a gente entende de como é feito hoje, essa nota não vai vir com destaque de IBS e CBS. Porque ela vem com CFOP de venda de documento emitido a partir do cupom fiscal. Então, não tem imposto destacado ali, a gente precisa do imposto destacado na nota fiscal. Então, eu acredito que as próprias empresas, supermercados grandes, os postos de gasolina, eles vão já se adaptar também, porque todo mundo vai precisar disso. Então, ali na hora que for abastecer, já fala assim, olha, eu preciso da nota fiscal, porque às vezes a gente pega o cupom porque é mais rápido e depois pede para emitir a nota. Isso aí, pelo que a gente entende hoje, de como é feito hoje, isso não vai ter validade. Então, você vai ter que já chegar no posto e falar, eu preciso da nota fiscal do combustível. E aí, eles já vão emitir a nota fiscal mesmo, e não o cupom e depois a nota. Ela tá falando aqui, ó, vai demorar uns 15 minutos para abastecer o carro. Pois é, aí olha, a reforma ela está impactando não só a tributação da empresa, mas o tempo que a gente vai gastar no supermercado, no posto de gasolina, no sacolão, a gente vai gastar mais tempo para fazer tudo agora. É isso aí, ninguém mais tem pergunta, Débora, eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui, assim, afiado para a reforma tributária, viu? Afiado. Ô, gente, vocês ficaram um pouco, né, assim, preocupados com a reforma, agora vocês imaginam o que nós estamos passando. Nós, gente. Tudo de novo, mas a gente vai dar conta, vai estar aí para auxiliar vocês. Né, Débora, eu quero te agradecer. Isso mesmo. Eu que agradeço, cara. Né, Débora? Boa noite para todo mundo. Eu espero que, né, tenha esclarecido pelo menos a forma, né, a sistemática ali de como a coisa vai funcionar. A gente está à disposição, né, de vocês também. Vocês podem chamar a gente.